Olá, excelente tarde para você de sexta-feira, mais um dia juntinhos, mais uma sexta-feira, você aí me fazendo companhia do outro lado e eu aqui desse lado trazendo aqui diversos assuntos diferentes, cada dia uma novidade, uma informação nova para te trazer, é claro. Chegamos então no nosso horário de sempre, 16 horas, e eu agora vou te contar um pouquinho quais são os temas que a gente vai trazer nesse Consulta ao Doutor de hoje. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre cirurgia endoscópica de coluna. A gente vai falar sobre esse tratamento, aí, esse novo tratamento que está sendo está trazendo um grande alívio para as pessoas que sofrem com problemas na coluna vertebral. E no segundo bloco, a gente vai aprender um pouquinho na prática sobre a importância de praticar exercícios físicos em casa. Pois é, já te dando um spoiler, você que está me assistindo de casa, já empurra um pouquinho os móveis, arranja aí um espaço, porque hoje, senhoras e senhores, nós vamos malhar juntos. Pois é. E olha, se você conhece alguém a quem os temas que nós vamos trazer no programa de hoje possam interessar, não esqueça de mandar o nosso link. Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site hittv.com.br. Sei que a Adriana Silva está me acompanhando, sei que Gabriel Oliveira está me acompanhando, Yuri Rodrigues também. Então, você que está me acompanhando, corre no nosso WhatsApp e manda uma mensagem aqui pra gente, contribua, conta um pouquinho da sua história, ou então traga a sua pergunta aqui pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. E temos também, gente, enquete rolando no Instagram, @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca, por favor, na tela a nossa primeira enquete de hoje. Dores na coluna, qual o seu medo em relação ao futuro? Aumentar a dor e o desconforto diário, perder a capacidade de realizar atividades simples, necessitar de cirurgias complexas e invasivas ou aí ter que aposentar por invalidez. Corre lá, gente, participa com a gente. Bom, nosso objetivo nesse primeiro bloco, então, é a gente saber mais sobre cirurgia endoscópica de coluna. Você já ouviu falar? Conhece sobre esse tratamento? Vamos discutir quando essa técnica é indicada, quais são os benefícios, as contraindicações, cuidados pós-operatórios e os futuros no avanço dos tratamentos para a coluna vertebral. Para falar sobre tudo isso, gente, apresento a vocês o doutor Welber Eric Feitosa Menezes, que é cirurgião de coluna. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. É uma cirurgia revolucionária, né, na verdade, né? Com apenas um corte, uma incisão muito pequena, consegue reabilitar cada vez mais rápido o paciente. Eu acho que o grande feito dessa cirurgia, que chama muito a atenção e que é muito bem, o grande benefício é ela trazer uma reabilitação muito mais rápida. Mas agora eu queria que você contasse pra gente o que é essa cirurgia e como que ela se difere das cirurgias que já existem no mercado. Tá, vamos lá. Antigamente as cirurgias eram por incisões maiores, porque teria que visualizar toda aquela estrutura, até os aparatos tecnológicos que tinha não eram tantos. Hoje em dia a gente consegue utilizar a endoscopia da coluna a favor por um pequeno orifício, uma pequena incisão e ver todas as estruturas lá dentro. Ao invés de ter cortes grandes para visualizar toda a estrutura e tudo mais, uma pequena incisão, a gente já visualiza toda a estrutura interna e é um alvo, praticamente um alvo. E a gente está falando o quê? Da coluna vertebral. Isso, que justamente. Tem uma extensão bastante enorme, grande. Justamente. E aí, por conta disso, várias pessoas também podem ter dor na cervical, na dorsal, na torácica, na lombar. E por isso, também as hérnias de disco são as mais indicadas no tratamento cirúrgico da cirurgia de coluna endoscópica. A endoscopia, por si só, já existia antes, né? Uhum. Então, hoje, quando a gente fala na colonoscopia, da endoscopia, são cânulas de abertura em algum local do corpo, né? E eles são adaptados a cada anatomia do corpo. No caso da coluna, é uma cânula rígida, por meio da incisão pequena, ela consegue reproduzir aquela imagem, aquela ótica que vai lá dentro daquele orifício, lá ela consegue reproduzir numa tela. Sistema de uma tela, ao invés de ter que ter toda aquela lesão da musculatura por incisões grandes, o pós-operatório é mais difícil, mais doloroso e tudo mais. Isso tudo permite reabilitação também mais precoce.
Quando que a cirurgia endoscópica de coluna é indicada? Quais as condições e diagnósticos, em quais condições e diagnósticos que os médicos costumam recomendá-la? A indicação mais comum é aquele tratamento que não melhorou com o tratamento conservador, que você vai acompanhando o paciente e tudo mais, é uma indicação relativa. Existem as indicações também absolutas, aquelas que têm uma radiculopatia com alteração neurológica, alguma síndrome da cauda equina, que é uma compressão grave e aguda do saco dural, por onde os nervos passam, entendeu? Então, cada caso tem que ser avaliado de maneira adequada. Não é todo tratamento, não é todo diagnóstico que tem que ser realizado. Então, a maioria das vezes, alguma hérnia de disco ou até estenose de canal, um fechamento de canal, existem cirurgias para tratamento de canal estreito, teoricamente falando, canal estreito que a gente consegue abrir e liberar o espaço para os nervos conseguirem respirar melhor. E aí, as indicações, tanto relativas como absolutas, elas têm que ser evidenciadas em cada caso. Tá. Por falar em cada caso, olhando especificamente para a hérnia de disco, tá? O acesso, ele deve ser feito pelo lugar onde aquela hérnia precisa ser retirada? Como que funciona? Quais são as diferenças? Vamos lá. É preciso ter um estudo de cada paciente também, cada anatomia de paciente difere. Todos seguem o mesmo princípio, né? A mesma anatomia, mas cada paciente tem que ser analisado. Alguns têm uma musculatura, ou então, às vezes, o rim um pouco mais baixo, então o vaso um pouco mais para frente, tudo mais, tudo tem que ser avaliado por meio de exames complementares, exames de imagem. Então, o que acontece? Existem dois tipos de acesso. Um que vem mais lateral, que a gente chama de transforaminal, que vai direto no local, na saída do nervo. Existe o espaço também, o acesso interlaminar, que é no meio da estrutura, no meio entre uma vértebra e outra. E entre uma vértebra e outra, está presente o disco, que geralmente quando ocorre uma lesão, o disco, a hérnia de disco, que é a saída do disco, ele pode comprometer tanto as raízes que passam por todo aquele canal estreito, ou num local mais lateralizado. Esse local mais lateralizado é o que permite cada vez mais a gente acessar mais lateral. E aí quando está relacionado do meio, mais ou menos, para o meio, para a lateral, a gente vai para o espaço mais interlaminar, que é mais no meio mesmo da coluna. Entendi. E agora trazendo então, de fato, os benefícios dessa técnica, doutor. Queria que você explicasse para a gente. A gente tem benefícios com relação à reabilitação, benefícios com relação aos resultados esperados. Conta um pouquinho mais. Em relação aos benefícios, né, existem vários esse tipo de cirurgia. O principal deles é a reabilitação precoce e a retirada da dor do paciente. Muitas vezes o paciente que tem aquela síndrome de radicular, aquela ciática, ciatalgia que a gente fala, o que acontece? Aquela dor na lombar que irradia a região do glúteo, posterior de coxa, panturrilha, chega até a ponta do pé. Olha ela, nossa coluna vertebral passando aí na nossa tela, entre nós. Justamente. Então, aquele quadro de ciática aguda e tudo mais, com o passar do tempo, desde o diagnóstico, ele vai diminuindo a qualidade de vida do paciente. De uma maneira muito abrupta, muito aguda. E aí o que acontece? Ele vai evitando de trabalhar, atestado, ele vai tendo dificuldade no dia a dia dele, entendeu? Até mesmo para reabilitar. Então essa cirurgia, a cirurgia vem como uma maneira revolucionária, conforme falado, retirar o fragmento do disco, que é a parte retirada é a parte que está comprometendo o nervo ou alguma estrutura neurológica importante, que está provocando toda essa dor do paciente. Então, retirando isso, o disco permanece intacto, o disco natural permanece intacto, promovendo ainda e deixando a biomecânica do paciente praticamente íntegra. Comparando, doutor, com os métodos mais tradicionais, como que a gente consegue visualizar esse tempo de recuperação entre uma e outra? Queria que você trouxesse essa comparação para a gente. Antigamente, faziam cirurgias mais abertas, as lesões musculares eram maiores, a lesão, a parte de vasos, recuperação, cicatrização, era cada vez mais difícil às vezes, até dar alta para o paciente após a cirurgia e tudo mais. Tanto que a cirurgia era, de fato, assim, o último recurso. De fato, era o último recurso. Por quê? Porque era um meio mais invasivo, demandava mais do paciente, o uso de vários outros remédios que ele já vinha realmente utilizando. E agora não, agora com essa pequena incisão, o dano ao tecido muscular é menor, a cicatrização é mais rápida, e aí no mesmo dia, tanto que no mesmo dia ele já consegue ir para casa. Olha só. E existia antes uma grande preocupação com relação a conseguir o resultado específico e o medo de repente, o paciente ter complicações e perder movimentos e tudo mais. Com relação
a isso, ainda existe esse medo com esse tratamento ou não? É muito comum o medo ser relacionado ao paciente em si, né? Tá. Desde que a gente tenha experiência, adaptação com toda a cirurgia, reconhecimento da anatomia, do tipo de dor do paciente e tudo mais, a cirurgia é como eu costumo dizer que a cirurgia é um alvo. Então, se ele tem uma hérnia de disco naquele ponto, apenas vai abordar aquele ponto, que é a causa da dor dele. Não precisa estender para outro canto, para outro local, nem nada não, estender o tipo de cirurgia. Então, apenas a cirurgia como sendo um alvo, vai lá e retira o fragmento, libera e está resolvido. Mas hoje em dia também alguns meios, como a monitorização neurofisiológica intraoperatória, que são o neurofisiologista na sala, com vários eletrodos e tudo mais, eles conseguem avaliar como que está a condução nervosa das estruturas naquela região também. Tem algum caso onde essa cirurgia não é recomendada? Tem sim. Em casos principalmente de múltiplos níveis que realmente demandam a necessidade de outra indicação de cirurgia mais abertas. Também tem a questão da instabilidade, uma vez que o disco faz parte da articulação, o fato de já haver uma instabilidade por certas degenerações, o fato de você retirar, ou então retirar até demais, ou mexer com alguma estrutura que vai tirar a estabilidade daquela região, acaba piorando. Então, cada caso tem que ser avaliado também para poder acabar não sendo um problema a mais para o paciente. Entendi. Vamos então de pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Suelen, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani e doutor. Fiz uma cirurgia endoscópica de hérnia de disco na L4 e L5. Hoje completou 10 dias, mas faz 3 dias que estou sentindo dor na perna, não consigo levantar. Sentia com mais intensidade antes da cirurgia e decidi fazer o procedimento para não sentir mais. O que aconteceu, doutor? Vamos lá, Suelen. Cada caso interessante, cada caso é um caso. Então, o que acontece? Ela operou para melhorar a dor dela, só que era uma dor radicular, uma dor de provável alguma alteração neurológica. Então, ela já vinha sofrendo de alguma alteração neurológica. Então, o corpo ele vai se adaptando àquilo. E às vezes é comum, até na primeira semana mesmo, o paciente ter aquela memória da dor. Que aí retirou o fragmento, retirou a causa principal. Em alguns momentos, o nervo, quando está liberado, ele começa a dar os sinais dele de que ele está se recuperando. Isso às vezes pode ser comum também em alguns pacientes. Mas ele ainda guarda na memória aquela dor? Ele ainda guarda na memória, isso mesmo. E quanto tempo, mais ou menos, ela pode vir a sentir realmente os benefícios da cirurgia? Os benefícios geralmente costumam melhorar a cada dia, né? Cada dia costuma melhorar. Quando se fala em nervos, descompressão de nervos e tudo mais, é muito proporcional ao tempo que ele ficou comprimido. Então isso é importante, por isso que cada vez é mais importante a gente avaliar o caso e realmente tentou de toda maneira, não deu certo e tudo mais, já tem um quadro de alteração neurológica progressiva, então não tem como, é melhor prever o tratamento cirúrgico. E nesse caso, no caso da Suelen, por exemplo, é um caso que com certeza ela deve ir melhor e tudo mais com a reabilitação, está muito recente da cirurgia e tudo mais, é uma cirurgia muito bem. Então, para o caso da Suelen, de repente é melhor esperar um pouquinho mais de tempo, também entrar em contato com o médico que fez a cirurgia, que está fazendo todo esse acompanhamento, compartilhar com ele, não é? Sim, também. E dá tempo ao tempo também, né? Que às vezes o organismo precisa de um descanso, de um repouso também. Em quanto tempo que uma pessoa que fez essa cirurgia já começa a reabilitação? Eu costumo deixar toda cirurgia... Já sai no mesmo dia, não é verdade? Já sai no mesmo dia, sem nenhum problema, vai acompanhando. Só que assim, cada pessoa responde de maneira diferente à cirurgia, a anestesia, o tempo de cirurgia, para que é a cirurgia. Então, às vezes, eu costumo esperar uns 3 dias, 5 dias, vendo como o paciente vai ficar e tudo mais. Se teve algum problema em relação a efeito adverso de medicamento e tudo mais. Então, geralmente, costumo passar algumas orientações que a própria paciente ela consegue fazer em casa. É uma pequena mobilidade, um exercício de ergonomia para não ficar parado o tempo todo também, porque a reabilitação tem que ser precoce. Não adianta operar e ficar deitada por 3, 4, 5 semanas. A ideia é reabilitar, só que de maneira orientada. A partir do 5º dia. Afinal de contas, foi feita para que o corpo retomasse o movimento. Então, o quanto antes esse corpo for voltando, melhor. Justamente. Perfeito. Temos mais uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta do Jailson Vieira, de Juazeiro, Bahia. Muito obrigada, Jailson, pela sua contribuição. Boa tarde, Dani, doutor.
Os exercícios de fortalecimento podem melhorar a nossa qualidade de vida e para quem tem um problema na coluna, ele pode ser feito? Claro, com certeza. É a principal indicação, no caso, né? Todos os meus pacientes eu oriento sempre a fortalecimento da coluna. Só que cada caso tem que ser avaliado. O que acontece? Às vezes aquele paciente que está muito obeso, ele não vai começar com exercício de impacto porque vai aumentar a sobrecarga na coluna, não tem como. Então a gente tem que avaliar o caso, aqueles pacientes que já têm um conhecimento prévio de atividade física, de fortalecimento de academia, a gente às vezes orienta algumas coisas a mais. Por exemplo, hérnia de disco de L4, L5, 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 região lombar baixa. Tem alguns exercícios que é melhor específicos, é melhor ele fazer para fortalecer aquela região do que outros que ele estaria fazendo de maneira totalmente errada. Então, às vezes, um bate-papo com o paciente só apenas para avaliar, ver o histórico na família também, se tem algum problema de coluna também, pai, mãe, avô, tio, irmão, é importante também. E tem uma questão, né? Quando a gente sente dor, a gente sempre fica na dúvida se a dor é um aviso do corpo de que a gente deve parar ou se a dor precisa ser trabalhada e está dizendo o contrário, né? Que o corpo está muito parado e que ele precisa ser exercitado. Então, acho que um pouco da dúvida dele vem disso, né? Sim, Será que eu é bem devo interessante. mexer? É bem interessante, porque o que acontece? A maioria das vezes, quando sente dor, não é a dor associada a alguma hérnia de disco nem nada. Às vezes é a própria dor relacionada a sedentarismo. A não preparação da musculatura naquele momento. Então, por vezes, a musculatura responde de maneira involuntária. Às vezes, fazer um excesso de peso, pegar um excesso de peso, seja no agachamento e tudo mais, é quando trava a coluna. O travamento, a contratura muscular involuntária, ela faz para poder proteger as estruturas nervosas naquela região. E tem também toda a questão de fazer o exercício da forma como ele deve ser feito, tem tudo isso, né? Porque às vezes a gente super acha que a gente está fazendo o exercício da forma correta e não. A posição está errada, inclusive quando a gente está falando aí de coluna vertebral. Nem sempre o maior peso, por exemplo, na academia é o melhor para você. Sim. O tipo de movimento também. E uma coisa que a gente vê muito acontecer nas academias é aquele barulhão, a pessoa ali fazendo intensamente um movimento e tudo mais, e quando você vê, pelo menos eu sempre, quando ouço um barulhão na academia, eu sempre penso, nossa, será que essa pessoa está dando conta desse exercício ou está tentando fazer além do limite do corpo? Justamente. E tem outras também, né, que acabam visualizando a pessoa que tem 10 anos de preparação de academia, que malha, que faz dieta, tem o sono preservado e tudo mais, e que acaba vendo de lado e quer fazer também. Acha que é fácil colocar aquele peso, mas não, mas quer. Aquilo ali foi trabalhado, não é Trabalhado, foi várias progressões, né, que foram... E doutor, após a cirurgia, quais são os cuidados essenciais que os pacientes devem ter? Como que funciona o pós-operatório? O pós-operatório é sempre bom deixar alguns medicamentos, deixar o paciente orientado o que é que ele pode acontecer, dependendo de cada cirurgia também, né? O que foi visto também, que às vezes os exames de imagem, a gente vai preparado para a cirurgia, mas quando vê, totalmente diferente lá e tudo mais. Então, a gente tem que ver esses casos já também. Mas, geralmente, o paciente vai com remédios anti-inflamatórios, relaxantes musculares, analgésicos, já vai todo preparado por caso de que sinta alguma dor. Se for no caso mais de pinçamento, compressões de nervo e tudo mais, a gente já costuma utilizar alguns neuromoduladores, os remédios que conseguem controlar aquela condução nervosa também, diminuir às vezes um pouco a condução nervosa. E aí, claro, tem os cuidados também em relação ao curativo, reabilitação, retorno, que pode, que não pode fazer em casa. Eu costumo perguntar também o que é que os pacientes fazem em casa. Puxar móvel, se abaixar, limpar o chão, tudo mais, subir escada, nada disso por enquanto não. Eu queria te perguntar o que precisa ser evitado. Qualquer exercício de impacto, qualquer atividade de impacto, de maior impacto, de saltar, pular, subir muita escada nos primeiros dias e tudo mais, é sempre bom diminuir um pouco nesse primeiro momento, que querendo ou não, está no tempo de recuperação. Então, não é porque fez realmente a cirurgia, é uma cirurgia muito boa e tudo mais, reabilita muito rápido, mas não reabilita para o dia a dia que ela já tem naquele momento. A ideia é ir progredindo com isso. E quanto que o paciente estaria liberado para voltar ao trabalho, por exemplo, considerando uma pessoa que trabalha num escritório? No escritório, com a alta demanda de ficar muito tempo sentado, postura, tensão, estresse, a partir do momento de uns 30 dias, mais ou menos, 4 semanas, 6 semanas. Tá certo. 6 semanas. E num método tradicional, qual seria esse tempo? Só para a gente ter esse comparativo. Esse tempo, pela lesão muscular, pela cicatrização e tudo mais, pelas medicações, pelo tempo de exposição à cirurgia e tudo mais também, aí iria demandar pelo menos um mês
uns 2 meses, 3 meses. Perfeito. E temos mais pergunta da nossa audiência, que está bastante participativa hoje. Diretor, por favor, pergunta na tela. Pergunta do Renato. Renato, boa tarde para você também. A cirurgia é indicada para a protusão discal posterior difuso em C5 e C6? Doutor, responda o Renato. Vamos lá, então. A protusão discal C5 e C6 é o local mais comum de formação de hérnia de disco na cervical também. É importante avaliar se não é apenas um achado no exame, se tem a ver com o sintoma do paciente também. Mas tanto a cirurgia endoscópica funciona para todo o segmento do corpo. Agora, cervical, dorsal e lombar. Mas como eu falei, geralmente esse tipo de protusão, quando vem no exame, que o paciente já tem uma certa curiosidade, tem que ver se tem relação com o paciente, com a dor do paciente. Não dá simplesmente só para tratar exame. Tem que tratar o paciente. É muito comum, às vezes, pegar paciente, tem essa alteração, mas não condiz com a dor dele. A dor dele está relacionada a outra coisa. Que interessante. Tem uma máxima, né, entre os médicos, que eles consideram mais o estado clínico do paciente do que, de fato, o resultado de exame. A clínica é soberana. A clínica é soberana. Guardem essa frase, gente. Usem sempre que possível na vida de vocês. A clínica é soberana. Nem sempre o resultado de exame condiz com aquilo que está acontecendo de fato. Fazer uma boa anamnese do paciente, fazer o exame físico, ver realmente se a dor está relacionada naquele dermátomo, miótomo, que são as estruturas que são inervadas, saber se tem toda a correlação também possível. E doutor, como saber quais são os sinais de que o paciente está tendo qualquer complicação com a cirurgia que foi feita? Porque claro, né, o processo de recuperação ele é muito particular, mas qual sintoma que não faz parte que acende um alerta? O principal sintoma que acende o alerta é aquela dor. Dor que vem com alta intensidade, geralmente seguido de algum movimento, alguma coisa assim que ele fez, né, de se abaixar, pegar peso e tudo mais. Porque esses movimentos ele aumentam muito a pressão no abdômen e aquela área que está sendo recuperada aumenta a pressão e o disco começa a sair novamente, que seria o caso de recidiva discal. Então, uma dor de alta intensidade, uma alteração neurológica, perda de força na perna, formigamento fora do normal, que vem logo após a cirurgia também. Então, isso tudo é uma alteração neurológica também de perda de força na perna, não conseguir andar direito, não conseguir mexer, alteração brusca de sensibilidade na perna, então isso é importante para avaliar. Ou até mesmo a questão das condições de curativo, avaliar o curativo, saber se realmente não está infectado, se não está sendo alguma secreção, se está cicatrizando, por mais que a incisão seja muito pequena, existem também as falhas na cicatrização, existe o risco de contaminação também. Tudo tem que ser avaliado e aí sempre entrar em contato com o médico. E o corpo fala, não é, gente? Então é importante você estar atento a todos esses sinais que o nosso doutor pontuou aqui. E temos mais pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Da Tânia de Recife. Tânia, excelente tarde para você também. Bom, gostaria de saber se esse procedimento pode ser realizado em pacientes com problemas neurológicos e que tem escoliose. Boa pergunta. A maioria das vezes, escoliose já é de outro diagnóstico. Então, precisa ser aventada essa possibilidade. Não existe a possibilidade de realização de cirurgia de correção de escoliose, que escoliose, falando de escoliose, é uma deformidade. Não tem como você não regularizar, não equilibrar aquela escoliose, que é o desvio da coluna, a rotação das vértebras, apenas com pequena incisão. E aí as alterações neurológicas devem ser avaliadas se tem relação com a escoliose em si, que tem vários tipos de escoliose, ou se realmente, às vezes, aquela escoliose, por desequilíbrio muscular, aumento da pressão e tipo de idade que é diagnosticada a escoliose, associada à degeneração, tem também uma relação com a hérnia de disco. Se está fazendo também uma hérnia de disco por conta disso, da escoliose. É importante avaliar. Sempre avaliar. Perfeito. E, gente, vamos dar uma olhada, então, no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Estou curiosíssima. Dores na coluna, qual o seu medo em relação ao futuro? Maioria respondeu, 48%, perder a capacidade de realizar atividades simples. 28% respondeu aumentar a dor e o desconforto diário. 17% ter que aposentar por invalidez e 11% necessitar de cirurgias complexas e invasivas. Antes do doutor, gente, comentar o resultado da nossa enquete, eu gostaria de agradecer demais a participação. Gostei muito desse nosso bate-papo. Doutor Welber Eric Feitosa Menezes, ele é cirurgião de coluna. Já vou aproveitar para passar os contatos dele para você, gente.
o WhatsApp, correto? 0 operadora 11 9 7803 5500. Entra lá, manda uma mensagem para ele, continua mandando as suas perguntas, porque a gente viu aqui que o pessoal que está assistindo a gente está com muita pergunta, então a gente está também disponibilizando os contatos do doutor. E temos também o Instagram, Dr. Welber Menezes. Adiciona o doutor lá e sinta-se à vontade para mandar a sua pergunta para ele. Enquanto eu me levanto agora para deixar um recadinho para vocês, eu vou deixar vocês então com um comentário. Gostaria que você compartilhasse o que você achou dessa enquete. Essa enquete, é claro, mensura a nossa audiência no Instagram, mas eu acho que traz um recorte aí das pessoas, do grande medo que as pessoas têm quando a gente fala aí de cirurgia de coluna, de dores de coluna, porque a gente tem essa questão de... como é que chama? De aprender a conviver com a dor. Eu acho que isso daí é a pior coisa, não é verdade? Com certeza. A gente não pode, em nenhum momento, aprender a conviver com a dor. Primeiro, a dor é um sinal. A dor é um sinal que acontece, que está acontecendo alguma coisa diferente no teu corpo. E aí é sempre bom e importante avaliar, porque a dor, com o passar do tempo, a gente vai tomando remédio e acaba se adaptando cada vez mais a isso. Vai se adaptando, vai aumentando a intensidade da dor e vai aumentando também a intensidade do uso dos remédios. Começa a usar opiáceos e tudo mais, isso acaba criando outro problema. Então é sempre bom avaliar se realmente o uso do remédio, medicação e tudo mais é bem-vindo em alguns casos. E é sempre bom também ver o quanto que isso está afetando nas atividades diárias. Isso é importante para poder a gente sempre fazer uma avaliação e fazer uma quebra no ciclo do tratamento, no ciclo da doença em si. E se você está gostando do nosso programa, não perca, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora, olha só, no programa de hoje a gente já falou sobre cirurgia endoscópica de coluna, um tratamento aí que está revolucionando e transformando a vida das pessoas que sofrem com as dores na coluna vertebral. E agora, gente, como o nosso programa está focado na saúde e no movimento, a gente vai focar na importância de praticar exercícios físicos e de que eles podem ser feitos, olha só, em casa. Pois é. Então, enquanto vocês arrastam aí os móveis, preparam aí o espaço, porque, como eu disse no comecinho do programa hoje, a gente vai malhar junto. Eu aproveito também para pedir para você mandar o nosso link, já que nós estamos em transmissão ao vivo. Tem muita gente que vai amar participar desse segundo bloco aqui com a gente. Então, nós estamos em transmissão pelo site hittv.com.br. Corre lá e manda o nosso link. Peço também para você participar da nossa enquete. Estamos com enquete também para este segundo bloco, para falar aí sobre a importância de praticar exercício físico. Então, diretor, coloca aí pra gente a nossa enquete na tela. A enquete está rolando no Consulta ao Doutor no Instagram. Principal motivo para não fazer exercícios em casa. Queremos a verdade e apenas a verdade aqui, hein? Falta de motivação, falta de equipamentos necessários, falta de tempo ou falta de conhecimento sobre os exercícios. Porque se for esse último, vou dizer para você que você precisa continuar ligadinho aqui com a gente. Aproveita e participa aqui desse nosso segundo bloco do nosso programa, do nosso Consulta ao Doutor. Manda sua mensagem, sua pergunta para o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aqui aguardando e prontos para responder a sua mensagem. Eu e quem? Eu e o nosso prof de hoje, o nosso professor de educação física, nosso educador físico, fisiologista e também mestrando em saúde coletiva, nosso professor Edson Timóteo. Seja muito bem-vindo. Oi, Dani, que prazer, uma alegria estar com vocês prazer, hoje. E você está com um grande desafio, viu? Sim. O desafio é grande, porque eu não sou muito boa nos exercícios e imagino que as pessoas aí que estão assistindo a gente do outro lado também, né? Você viu, pode ter preguiça, Sim. Pode ter falta de conhecimento, é claro, mas falta de conhecimento vai acabar aqui agora, não é? É super tranquilo, no básico bem feito, a gente alcança bastante resultado, super tranquilo. Pois é, aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque praticar exercício físico, a importância dele praticamente todos nós verdade. Sabemos. A grande questão que a gente fica na dúvida é com relação à frequência, quantas vezes que a gente
deve praticar, quais exercícios que a gente deve fazer. Claro que isso muda de acordo com o objetivo de cada um. Sim. Ah, eu quero emagrecer, eu quero melhorar a minha condição física, eu quero fazer para a mente, quero melhorar o meu dia, quero melhorar meu humor, minha ansiedade, enfim. Conta pra gente qual que é a frequência de acordo com cada objetivo. A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Ela é a grande diretriz para dar o start. Tá. Né? E essa recomendação é de 150 minutos semanais, distribuídos em 5 dias na semana. Ou seja, 30 minutinhos por dia já é um ótimo start para sair do sedentarismo e para dar um start nessa construção de saúde e qualidade de vida. 30 minutinhos por dia, todos os dias. Todos os dias, mas também é cumulativo. Pode ser que um dia eu faça um treino de 1 hora, no outro dia mais um treino de 1 hora, já se somam 120 minutos. Isso é o verdadeiro plano de saúde, que ele é acumulativo. Quanto mais eu faço, mais eu vou tendo benefícios para a minha saúde. Olha que bacana, inclusive agora você me lembrou, tem muitos planos que estão investindo nisso, né? Isso, acho que o que há de mais moderno, né? Os planos entenderam que a prevenção é um grande fator de investimento nas corporações, né? E a economia, né? Dos seus investimentos, então vale muito a pena. Aí eles traçam várias estratégias aí para garantir... centros de treinamento. Eu achei muito interessante isso daí, realmente, como você falou, tem revolucionado e muito. Por quê? Porque se entendeu a importância de fazer exercício físico. E na pandemia, muita gente percebeu, descobriu ou teve que se obrigar a fazer exercício físico em casa. Sim. E teve gente que gostou tanto dessa modalidade que acabou investindo e faz até hoje. Sim. Queria que você comentasse sobre isso, porque foi uma tendência que começou lá atrás. Não parou mais. Não parou. A nossa assessoria, Dana, chama-se Eu Quero Saúde. E nós tínhamos até a pandemia somente atendimentos presenciais, que a assessoria leva um professor até a casa da pessoa, até a academia da casa. E na pandemia, com a restrição, né, do isolamento, nós passamos 100% para o online. Então, as aulas por videochamada, essa orientação dos exercícios. E depois da pandemia, entendeu-se esse valor do exercício em casa, mais fácil, com menos locomoção, grandes metrópoles. E aí, essa condição de benefícios, aeróbio, resistido, exercícios que também trazem bastante benefícios para a saúde mental, continuam e tendem a crescer a cada dia. Muito bacana. E para a gente provar que é possível fazer exercícios em casa, vamos então à prática? Vamos, Dani. Edson, queria primeiro que você começasse então explicando para a gente exercícios para fortalecer a musculatura. E olha, promessa é dívida. O que eu falei para vocês no comecinho do programa? Que nós iríamos malhar juntos. Portanto, vou me preparar aqui. Fechadíssimo. Colocar Dani, uma roupinha mais confortável. Uma outra questão também super importante é que a cada dia mais estudos têm sido comprovados, e o meu mestrado também fala sobre isso, que é comportamento sedentário. Além da atividade física, é super importante essa construção de uma vida mais ativa, menos carro, né? E mais atividades diárias que contemplam esse esforço e esse investimento na saúde. Já estou de pé. E corajosa, hein, gente? Super corajosa. Não me faça passar vergonha, de combinado? De jeito nenhum. Então tá bom. Tá super bem, já malhou hoje, vi no seu Instagram. Mas ali a gente faz o nosso limite, não é? Sim. Aqui eu tenho algumas câmeras e algumas pessoas que estão me acompanhando que eu não posso fazer feio, não é verdade? Não, você não vai fazer feio. Então, essa questão do fortalecimento muscular é super importante. Eu acredito que hoje a maioria das patologias estão na casa, estão relacionadas com a falta de tônus muscular. A sarcopenia já é também um dado comprovado através dos estudos. A partir dos 35, 40 anos, a pessoa naturalmente vai perder 1% de massa muscular ao ano. 1%? 1% é muita coisa. É muita coisa. Aos 70, perdeu 30% da sua massa muscular, capacidade funcional e mobilidade. E aí, para garantir, então, que essa perda não seja tão efetiva ou que ela não influencie tanto? Vamos junto? Vamos junto. Eu vou te pedir para você vir aqui um pouco mais ao centro, de frente para a nossa câmera, por favor. Uma das posições que a gente já considera super importante é essa consciência corporal. Tá. Então, eu tenho a elevação do peitoral, uma leve contração do abdômen, já é exercício. E os estudos também comprovam. Se eu fico de pé, eu já saio do comportamento sedentário.
já tem gasto de energia e já tem um estímulo que traz benefícios de saúde e qualidade de vida ao corpo. Assim já valeu, então? Já valeu muito! Então, para a galera também que trabalha em home office, poxa, a cada tempo parado trabalhando, ficou de pé já ajuda muito. Perfeito. Então, nessa postura, ó, com a mão na cintura ou ao longo do corpo, se eu fizer a elevação dos meus joelhos a 90 graus, Dani, eu já tenho um ótimo estímulo, ó, de equilíbrio e de fortalecimento do famoso core. Por que do core? O centro de gravidade, no quadro anterior, a gente teve o nosso querido doutor cirurgião. O core é o centro de saúde da nossa coluna. Músculos reto abdominal, músculos paravertebrais, quadril e glúteo. Nesse movimento super simples, que dá para fazer em casa, a gente já ativa glúteo, já ativa músculos do quadril. E você viu essa sensação do abdômen? Eu preciso fazer força com o abdômen Isso. e manter aqui a elevação na perna. Porque tudo que eu mexo, tudo, exatamente tudo, seja pentear o cabelo, seja amarrar o cardaço dos pés, do sapato, mexe com o centro de gravidade. Então, tudo que eu for fazer de exercício, eu tenho que manter essa sensação dele estabilizado. Isso já é um exercício muito maravilhoso. E aí, por exemplo, pensando em série, quantas? A gente trabalha sempre acima de 15 vezes, já é um bom estímulo. Tá. A gente pode fazer 3 vezes de 15 a 20 vezes, já é um estímulo que a gente chama de resistido, de melhorar a resistência. E também já é indicação que exercícios simples para hipertrofia, para aumento da massa muscular, já são efetivos, porque é a lei da sobrecarga. Se mexeu e o músculo não está habituado, ele vai ter uma resposta significativa. Perfeito. 3 de 15. 3 de 15. Ok. Uma variação positiva desse exercício, Dani, é colocar uma perna levemente atrás, eu faço a elevação e a extensão à frente, e eu retorno atrás novamente. Eu posso pensar num auxílio, aí pensando nesse auxílio, olha, para a dona de casa, a gente pode ter um cabo de vassoura, eu elevo e piso. Lembrando sempre, postura do abdômen, postura do peitoral, bem exibida. Aí, pra torcida aqui, né, Dani? A gente exibe. Então, olha, aqui a gente tem uma ativação de cadeia anterior da coxa. Adorei. Perfeito. Ele fortalece esses exercícios de marcha, fortalece o joelho, tornozelo, melhora equilíbrio. E também, você viu que legal? Não dá pra fazer com o abdômen relaxado. Não, não tem como. Não tem como. Esse abdômen ativado, esse abdômen ativado é o famoso fortalecimento do corpo. Muito bom. Aí, gente, você que está me assistindo, se você está fazendo, vou te lançar um desafio. Qual que é o desafio? Tira uma foto, quero provas. Show. Manda pra gente. Marca a gente. Marca a gente, manda sua foto, porque a gente quer 0 operadora 11 33 3758 86. E aí, fácil? Aqui, Tranquilo. Tranquilo. Então, pensando nesse primeiro movimento, um movimento aqui de ativação do core, de marcha, já melhora também essa questão do fortalecimento do abdômen, da estrutura, já aumenta um pouco da frequência cardíaca, se eu aumentar esse ritmo, fortalece o coração. Não, super, já comecei. Já tem um estímulo, e aí a gente vem para uma proposta de exercícios da cadeia anterior, é responsável pela marcha, vencer obstáculos, e aí a gente vem para outro exercício, mesma postura, agora com o cabo de vassoura centralizado com as duas mãos, facilitou o meu equilíbrio e a minha postura, abdômen contraído, aí eu faço a flexão do joelho, ó, para a câmera de forma lateral, ó, Dani, eu tenho a flexão da parte posterior da coxa, fortalecendo a parte posterior, né? A gente tem novamente, os alunos, eles Esse falam... aqui já tá mais fácil. Isso tá mais tranquilo. Os alunos sempre falam, e o abdômen? É sempre contraído, é uma sensação de estar apertado a ir ao banheiro. Ele ajuda nessa estabilidade, é saudável e fortalece a cadeia posterior da coxa. Perfeito. Certo? Você de casa, mesmo esquema, a gente pode fazer uma contagem agora, como está fazendo bilateral, de 30 exercícios, 15 e 15. Perfeito. Então, a gente equilibra esse estímulo que foi anterior. Aí 3 de 30. 3 de 30. Ok. Então, olha que interessante, a gente fez um exercício
de aumento da capacidade cardíaca, já ativou o core, um exercício para a cadeia anterior da coxa e um exercício para a parte posterior da coxa. Vamos para mais um? Bora para mais um. Alinho a postura novamente. Agora essa postura eu não saio mais dela. E eu tenho o centro de equilíbrio muito bem posicionado. Eu vou fazer afastamento lateral para um dos lados e retornou. Afastamento lateral para o outro lado. Perfeito. Cadeia lateral de fortalecimento super importante. Pega a parte lateral também do glúteo, médio e mínimo. Fortalece quadril, que no nosso quadro anterior, depois que eu faço ali uma organização da coluna com a cirurgia, o quadril sofre muito por conta dessa questão do tônus muscular. Então é um ótimo exercício, depois a gente vai falar de reabilitação, mas ajuda também. Esse daqui então para pós-cirúrgico. Maravilhoso. Essa série é uma série interessante para o pós-cirúrgico. E aí a gente pensa em evolução. Qual seria a evolução? Se eu tiro... Aumentou o grau de dificuldade. Eu aumento o grau de dificuldade. Mas eu sigo o quê? Plena. Isso, plena. Eu posso aumentar a amplitude, então aumenta a amplitude do movimento. Isso já traz um estímulo maravilhoso. Retorno do sangue venoso, melhora da circulação, ativação do tônus muscular. E olha só, queria chamar a atenção para quem está assistindo a gente, o nosso espaço. Isso, Estamos Dani. num espaço, gente, super reduzido. Super reduzido. Ou seja, você não precisa ficar preocupado, eu moro num apartamento pequeno, olha, minha sala não cabe nada. Arrasta um pouquinho os móveis, faz caber, porque é pouca coisa que você precisa. Dani, a gente brinca na Eu Quero Saúde que qualquer metro quadrado é possível. E na pandemia teve muito disso. Alunos moravam em apartamentos pequenos e falavam, poxa, mas como vai fazer? Eu falei, olha, me mostra o seu espaço, que é possível desenvolver uma série que traga bastante estímulo na saúde. Isso porque a gente nem falou de solo, nem vou fazer você deitar hoje. Olha que eu tô corajosa. Super corajosa. Então, é super possível treinar em casa, é muito legal. E aí bota uma musiquinha, que nem a que o Amaral tá colocando aqui pra gente. E, aí daria pra aumentar o ritmo, né? Se a gente fosse no estímulo da música. E outra coisa super legal, eu posso fazer entre essas séries esse primeiro exercício que já foi um estímulo mais aeróbio. Tá. Então, aumento o ritmo, faço uma série de 15 de cada lado pro exercício muscular, volto no estímulo aeróbio. Um minutinho, volto novamente. Isso dá uma série de 30 minutos fácil. E já bateu a meta da OMS, que é 150 por semana, 30 por dia. E temos pergunta da nossa audiência. Então, vamos à pergunta, por favor, diretor. Pergunta do Francisco, aqui de São Paulo, capital. Olá, Dani. Amando o programa. Ai, que bacana, Francisco. Tenho 78 anos. Fiz exame de densitometria óssea e deu risco de fratura alto. Eu fazia atividades físicas, mas deixei de fazer por medo de cair ou ter algum tipo de exercício prejudicial. O que eu faço? Fico sem atividade física ou eu posso fazer? Se sim, quais são essas atividades? Que bacana, Francisco. Muito obrigada pela sua contribuição. E aí, prof? Francisco, muito obrigado pela pergunta. Olha, no meu mestrado eu menciono, né, sobre comportamento sedentário. Tem uma pergunta, qual é o maior motivo por qual as pessoas não fazem exercícios? A minha pesquisa é com idosos. É uma autoavaliação baixa da sua saúde. No caso do Francisco, tem uma indicação ali de um exame, que é a osteopenia, osteoporose. Mas só que a osteopenia, ela piora sem um impacto para o fortalecimento ósseo. Então é preciso. Para o Francisco, nosso querido Chiquinho, não sei, é remédio. É remédio. É remédio. A osteopenia e a osteoporose irá progredir se ele retirar a atividade física. O que eu recomendo? Buscar ajuda e auxílio nessa execução, para que seja equilibrada, para que tenha um bom estímulo muscular, para que tenha um bom estímulo aeróbio para fazer esse fortalecimento dos ossos e que tenha também uma supervisão para que evite quedas. Vamos fazer aí uns 2 exemplos de exercícios que o Chiquinho pode, pode aprender aqui com a gente. Novamente com o cabo de vassoura, agora a gente segura ele ao longo das mãos. Afasta um pouco mais a perna, Dani, por favor. Eu tenho uma leve flexão do joelho, a contração do abdômen. Vamos fazer uma elevação, Dani, até acima da cabeça. E vamos retornar. Inspira e retorna.
eu melhoro um pouco a postura do peitoral, eu inspiro e eu retorno. Pra galera, né, esse exercício traz um bom estímulo para as escápulas, tá sentindo as escápulas trabalhar? Super sentindo. Então fortalece as costas, aumenta também a resistência dos ombros e já traz um bom estímulo para toda a cadeia dos músculos da cintura escapular, que são os músculos superiores. Olha aqui, Chiquinho, esse é para você. Esse já é para o Chiquinho. Além de gerar a manutenção da mobilidade do Chico, a gente tem uma melhora também dessa questão cardiorrespiratória, porque estimula a respiração e a circulação. E o segundo? Segundo, para o Chico, super interessante, novamente cabo de vassoura apoiando, Ok. com a supervisão, mas aqui a gente já traz um fator de segurança para ele, porque ele tem um ponto de apoio de segurança. Pode ser também num espaço onde ele tem uma postura de segurar no móvel. Eu vou fazer o deslocamento para trás, ó. Eu vou pisar atrás e eu vou retornar. Pisei inteiro, né? Pisa inteiro, uma perna, a outra perna. Aqui, mesmo que seja leve, esse pequeno impacto do toque dos pés ao solo já traz um pequeno estímulo aos ossos do Chiquinho. Olha só. E ou previne a progressão da osteopenia e osteoporose que ele deve estar sofrendo. Que bacana. Progressão, tirou, Tirou. venho para trás e retorno. Perfeito. Alinha a postura. A musiquinha já vai levando. Vai E levando, vai indo. posso acelerar esse movimento. Daqui a pouco a gente tá dando passinho, Daqui a hein? pouco a gente tá aqui, ó. Progressão, faço pra frente, alterna a perna, faço pra trás. Para idoso, como o nosso querido Chiquinho, marcha, super importante, equilíbrio, desequilíbrio, essa sensação é muito importante. Perfeito. Vamos ao resultado da nossa enquete? Vamos. Ver Tô qual curioso. foi a mais votada? Por favor, diretor. Principal motivo para não fazer exercícios em casa. Pedimos a verdade, não pedimos? Pedimos, Olha só. boa. Falta de conhecimento sobre exercícios. Em segundo lugar, falta de tempo, aquela básica, não é? Muitas pessoas aí usam essa justificativa. Em terceiro lugar, falta de motivação. E por último, falta de equipamentos necessários. E aí, prof, o que você diz para o nosso público do Instagram que foi lá? Olha, a questão hoje a gente tem bastante canais de informação com educadores sérios que ajudam na prática de exercício. Eu só peço um cuidado com a relação com os treinos de internet. Porque a internet, ela tem todos os treinos, todos, menos o seu. Porque é algo específico. Então, o ideal é buscar um profissional de educação física que vai orientar ali, talvez uma série para fazer em casa, ou videoaulas. Na Eu Quero Saúde, a gente atende Brasil e mundo por videochamada. A possibilidade de acompanhar, você viu a questão postural, como é importante? Muito. É o tempo todo. Eu treinando preciso de correção, Dani. Então eu faço essa indicação. Você saber qual é a posição correta, tudo bonitinho. Sim, você precisa sim. realmente, de fato, de um olhar de fora. Sim. Não tem como. Dani, eu queria só fazer um outro complemento, Claro. que você fez uma colocação no outro bloco muito interessante, das cargas nas academias, né, da relação. Tem uma grande relação, Dani. A gente tem hoje um grande número de atendimentos médicos relacionados à prática errada de exercícios e à utilização com muita carga, de sobrecarga. Então precisa ir com bastante cuidado e cautela. Isso daí é uma coisa que quem frequenta academia percebe. As pessoas vão lá, colocam, ficam nessa de preciso crescer, as pessoas não podem me ver com um peso abaixo e aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Um ambiente, talvez, de promoção de saúde se torna um ambiente de perigo. E olha só, gente, eu lancei aqui o desafio, pedi para quem estivesse ali fazendo junto com a gente, malhando junto com a gente aqui do Consulta ao Doutor, que mandasse uma foto. E mandaram, pessoal. Vamos dar uma olhada. Olha só que bacana! Que legal! Adorei! Olha, ele estava ali fazendo o exercício do Chiquinho, não é verdade? A proposta que a gente fez para o Chico. E ouvindo ali a enquete, muito obrigada, viu, pela sua participação. O seu nome é Lício, acabei de ouvir aqui do Meu Ponto. Lício, muitíssimo obrigada pela sua participação. Ficamos muito felizes, não é? A gente saber que a gente está chegando e fazendo as pessoas levantarem da poltrona. Show comportamento sedentário. Show comportamento sedentário. Olha, eu vou aproveitar, gente, você que nos assiste, você que gostou aqui do nosso programa, vou passar o contato do Edson Timóteo.
profissional de educação física, fisiologista, mestrando em saúde coletiva. Falta pouco, Dani. Vou aproveitar para passar o contato dele, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem aprender a fazer os exercícios, pedir uma série, aproveita e pede uma série para ele, não é? @Eu Quero Saúde Oficial. Queria que você trouxesse aqui suas últimas considerações. Dani, que gostoso, que prazer estar com vocês. É um motivo de muita alegria multiplicar essa informação, né? Esse acesso à saúde e à atividade física. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todos os nossos alunos da Eu Quero Saúde, minha família, meus filhos. Obrigado mesmo. E foi muito bacana, viu? Saber que vocês se motivaram aqui com a gente, fazendo os exercícios e fizeram junto. Até a próxima. Até a próxima. Queria que você trouxesse então, gente, só um grande último, finale? um grande finale. Vamos? Por favor, vamos lá. Ó, Dani, eu queria nesse grande finale fazer uma proposta mais de desafio. Esse disco chama Bozu. Antes de mais nada, pessoal, agradeço demais a sua companhia, vou continuar aqui aprendendo. Você também continua aí desse outro lado. Te agradeço demais, a gente volta a se encontrar no horário de sempre, 16 horas. Até mais. Vamos pro equilíbrio? Vamos. Vem. E esse vai ser difícil. Você deixou isso por